Oi, gente! Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Feneuti e esse é o Feliz com a Vida. E já faz mais de 4 meses que eu e muitos de vocês estamos em quarentena. E eu comecei a avaliar esse período e percebi que, passadas as primeiras semanas ali de adaptação, que foram muito difíceis, a minha vida começou a fluir até mais facilmente do que eu imaginei quando tudo isso começou. Quando eu parei para pensar no motivo da minha, vamos dizer, paz, eu me dei conta que foram algumas habilidades que eu tenho e que me ajudaram muito nesse período. E eu quero dividir 6 dessas habilidades com vocês nesse vídeo porque eu acho elas importantíssimas para a quarentena, mas também são habilidades essenciais para quem busca ser mais feliz com a vida. Mas antes de começar, eu queria falar 2 coisas que eu acho que são muito importantes. A primeira, gente, é que eu tenho total noção dos meus privilégios. E eu entendo que essa pandemia trouxe consequências desastrosas para a vida de muita gente, inclusive alguns dos meus familiares. Mas o meu canal, ele é sobre desenvolvimento pessoal. Então eu tentei trazer um olhar um pouco mais positivo de algumas coisas para que a gente se inspire a olhar para o lado bom de qualquer situação negativa que acontece com a gente, que é um hábito que eu já tenho e que faz parte da minha vida. Não é de jeito nenhum sobre romantizar a quarentena, e sim tentar construir um pouco mais de resiliência, que é algo super importante em qualquer situação. E a segunda coisa é que, embora possa parecer, gente, a quarentena ainda não acabou. E eu, pessoalmente, acho que não tá nem perto do fim. Aqui onde eu moro, em Nova York, os casos estão caindo a cada dia, o que é excelente, mas a gente ainda tem muitas restrições, todos os lugares de aglomeração estão fechados até o final do ano e o plano de reabertura da cidade é super restrito, ele está acontecendo em fases e, embora a vida esteja gradualmente voltando, ainda está muito longe de estar normal. Uma outra coisa que é importante ressaltar é que, assim como no Brasil, os casos nos Estados Unidos não param de crescer. O país foi banido de entrar em qualquer outro lugar do mundo, praticamente, e as pessoas estão perdendo a noção, elas estão indo viajar de carro, de avião, fazendo turismo, que é algo totalmente sem necessidade. E eu acho muito importante que a gente entenda que o distanciamento social ainda é a coisa mais efetiva para nos manter seguros. Então, se você puder, fique em casa, evite aglomerações desnecessárias, evite ficar saindo por aí se você não precisa e, por favor, usem máscara em todos os lugares, em todas as situações. Agora vamos lá falar sobre as habilidades. Bom, a primeira é saber planejar. E eu sei que parece papo de louco, porque se tem uma coisa que esse coronavírus destruiu foi os planos de todo mundo. Mas fazer planos é diferente de planejar. Planejar tem a ver com uma capacidade analítica de ver todos os lados de uma situação. É a nossa habilidade de avaliar os prós e os contras, as forças e as fraquezas, as ameaças e as oportunidades, os custos, as perdas, tudo o que envolve uma determinada situação. E só depois de avaliar tudo isso, tomar decisões baseadas em informação, em dados, em fatos. A gente precisa de planejamento para literalmente tudo na vida. E as consequências de não saber planejar são desastrosas. A gente está vendo aí a situação do Brasil como um país que não está sabendo se planejar, né? Demorou muito para começar a tomar algumas atitudes que fosse amenizar um pouco os impactos dessa pandemia. E isso, gente, nada mais é do que falta de planejamento. Se você é uma pessoa que não tem essa habilidade e não sabe nem por onde começar, a minha sugestão é que você assista esse vídeo que eu fiz aqui no canal, que é bem mais detalhado sobre esse assunto. Mas se você quiser uma dica rápida agora, a melhor dica que eu posso te dar é olhar para todas as situações de trás para frente, do fim para o começo. E aí você pode se perguntar, ué, mas e se eu não souber qual é o fim, né? Você inventa um. Quando a pandemia começou, eu já fiquei com a impressão de que esse negócio ia durar muito mais do que os 15 dias que estava todo mundo falando. E aí o que eu fiz? Eu tinha várias viagens planejadas, eu cancelei todas elas nos primeiros 15 dias da pandemia. E conforme a coisa foi progredindo, eu inventei um final para isso, que foi o final desse ano. Quando eu assumi para mim mesma que esse negócio ia durar pelo menos 9 meses, que era o que restava até o final do ano, eu percebi que não fazia o menor sentido
eu ficar esperando a pandemia acabar para fazer coisas super importantes que eu queria fazer nesse ano. Além disso, eu comecei a pensar, o que eu poderia fazer que ao final desse ano eu teria a sensação de que 2020 foi um ano que valeu a pena, sabe? Que não foi um ano perdido. Porque no começo era essa sensação que a gente tava, né? Imagina, o ano vai se esvair, a gente não vai conseguir fazer nada. Foi aí que eu escolhi o meu principal objetivo para esse ano. Eu quero chegar até dezembro sendo a versão mais saudável que eu posso ser de mim mesma. Com esse objetivo em mente, fica muito mais fácil desmembrar as tarefas que eu preciso fazer para chegar nele, que é me alimentar muito bem de forma saudável, fazer exercícios e estudar. Eu comprei vários cursos, livros de culinária, comecei a me aventurar na cozinha, fiz um plano de estudos para conseguir fazer todos esses cursos até o final do ano e passei a planejar as minhas refeições todo domingo, o que facilita muito a minha vida durante a semana e faz com que eu realmente continue comendo saudável. Então a minha sugestão é que assim que você acabar de ver esse vídeo, você escolha um objetivo. Pense em uma coisa que você quer muito realizar. Quanto isso vai durar? Faz a conta de trás para frente e encaixa isso dentro da sua rotina. A segunda habilidade é justamente saber cozinhar. Acho que essa é a habilidade que as pessoas mais descobriram nessa quarentena. Mas mais do que não ser dependente de outras pessoas, ou de comida pronta, ou de delivery, cozinhar faz com que você tenha autonomia, principalmente em relação à sua própria saúde. Todos nós precisamos comer para sobreviver. É algo que a gente não pode deixar de fazer. E o que a gente come está intimamente ligado com a nossa qualidade de vida. O que a gente coloca para dentro pode tanto nos curar quanto nos adoecer. E o que determina isso é a quantidade e a frequência com que você come certas coisas. Num momento em que é mais importante do que nunca estar saudável, estar com a imunidade alta, cozinhar, gente, é o maior ato de autocuidado que a gente pode ter com a gente mesmo. O que eu notei nessa quarentena é que mesmo eu que amo cozinhar, sempre amei, não me organizava para fazer disso um hábito diário. Então, o que acontecia? Todos os dias, quando batia fome, eu não tinha nada em mãos ali para poder cozinhar. Acabava me dando conta quando era muito tarde já e eu ia para solução mais fácil, que geralmente era pedir delivery ou ir em algum restaurante, já que aqui em Nova York eles estão em todas as esquinas. Pelo fato da gente ser obrigado a ficar em casa, eu tive que começar a me organizar, principalmente porque no começo, nos primeiros 2 meses da quarentena, era muito difícil ter acesso à comida aqui em Nova York. Então eu tinha que planejar 3 semanas de compras para ter certeza que a gente não ia ficar sem comida em casa. Passados 4 meses, eu posso dizer que a minha rotina já está totalmente adaptada. Eu amo comer em casa. Tem me feito um bem enorme, não só para mim, mas para o meu marido também. A nossa saúde mudou assim completamente, ao ponto de que eu nem sinto mais saudade de comer em restaurante. A terceira habilidade super importante é saber lidar com o dinheiro. Já faz pelo menos uns 12 anos que eu sou uma pessoa muito organizada quando o assunto é finanças. E ter aprendido isso foi uma das melhores coisas que já me aconteceu na vida. Tanto que eu decidi criar um e-book explicando um pouco mais da minha história, compartilhando as minhas planilhas de contas e tudo mais, que você pode ter acesso a esse e-book gratuitamente se inscrevendo na newsletter. O link tá aqui na descrição do vídeo. O fato do meu marido também ser muito organizado facilita muito a nossa administração do dinheiro. Porque desde que a gente casou, a gente decidiu que todo o dinheiro que entra, ele é da casa. E isso funciona muito bem pra gente porque nós temos valores e objetivos muito parecidos quando o assunto é dinheiro. Todo dia 1º do mês, a gente também senta junto e faz uma reunião sobre as finanças da casa. A gente tem uma planilha com os gastos mensais e uma projeção anual para 3, 5 e 10 anos. Então a gente conversa sobre o que foi gasto, sobre os investimentos que a gente vai fazer, sobre possíveis formas de arrumar renda extra. E essa conversa é ótima para ajudar a gente a manter o foco. Um outro hábito que a gente tem é o de viver com 30% do que a gente ganha, independentemente do quanto. Então, quando a gente ganhava muito menos e estava viajando, por exemplo, a gente vivia uma vida muito, muito simples. Ao longo do tempo, conforme a gente foi ganhando mais dinheiro, a gente foi adicionando novos luxos,
mas desde que eles caibam nesses 30%. E foi o fato da gente ser tão focado e sempre usar o dinheiro com muita inteligência é que num momento como esse a gente não passou sufoco, não ficou desesperado e principalmente a gente teve condição de ajudar muitas pessoas que estavam precisando. Se você ainda tem dificuldade de lidar com dinheiro, não tem uma reserva de emergência, aproveita essa quarentena para estudar sobre isso. Tem tanto conteúdo bacana, de graça disponível no YouTube e em tantas outras plataformas. E eu acho que não existe melhor momento para se dedicar a esse aprendizado do que agora. A quarta habilidade é ser digital. E aqui eu não tô falando de passar o dia inteiro no celular, mas sim em viver a vida e pensar de forma digital. Desde que eu me mudei do Brasil 7 anos atrás para virar nômade, eu adaptei toda a minha vida ao digital. Eu não tinha mais nenhum documento físico, todo o meu trabalho era feito online, assim como todas as minhas transações bancárias, a minha comunicação com a família e com os amigos, tudo que eu pude adaptar, eu adaptei para o digital. E aí ficou muito claro para mim que algumas coisas não faziam sentido, do tipo, para que eu vou perder tempo com deslocamento indo até uma loja comprar algo que eu posso comprar pela internet? Ou por que eu vou fisicamente a uma escola fazer um curso se tem uma versão desse curso online? E aí, pelo fato de 80% da minha vida já ser digital há muito tempo, eu me adaptei extremamente rápido à quarentena. E dá para contar nos dedos de uma mão só quantas vezes eu precisei sair de casa nesse período. Não espere a quarentena acabar para fazer coisas que você consegue fazer online. Foi graças a essa expansão digital que a gente teve forçada que eu comecei a fazer aula de canto, por exemplo, que era uma coisa que eu sempre quis e eu não acabava tendo tempo para fisicamente ir até uma escola. E agora eu tô fazendo isso online. A quinta habilidade é ser mentalmente flexível. Há um tempo atrás eu estava assistindo aquele programa Roda Viva e eles estavam entrevistando o historiador Yuval Noah Harari, que foi o cara que escreveu o livro Sapiens, que é um dos meus livros favoritos da vida. E aí ele falou uma coisa super interessante que foi: pela primeira vez na história, a gente não faz a menor ideia de quais vão ser as habilidades mais importantes para quem quiser permanecer relevante no mercado de trabalho daqui 10, 20 ou 30 anos. Prever o futuro nunca foi uma tarefa fácil para os historiadores, mas vai ficar cada vez mais difícil por causa da evolução tecnológica e principalmente nesse novo mundo pós-pandemia. A única certeza que a gente tem é que a gente precisa continuar com a cabeça aberta e se reinventar até, literalmente, o último dia da nossa vida. Não existe mais aprender sobre uma profissão quando você tem 20 e poucos anos e achar que você vai fazer isso pelo resto da sua vida, até se aposentar. Mudar de rota, mudar de carreira não vai mais ser privilégio de alguns. Todos nós vamos precisar estar abertos a possíveis mudanças em vários momentos da vida. É por isso que uma das habilidades mais importantes de se ter é essa flexibilidade mental. Sabe por quê? Mudar, gente, é muito desgastante, é estressante, cansativo. Mas como vai ser inevitável ter que mudar várias vezes durante a vida, a gente precisa exercitar isso o quanto antes. E a flexibilidade mental não é só útil para a vida profissional, não. Ser flexível sempre me ajudou muito a ter uma capacidade enorme de adaptação. E foi isso que me ajudou a ter coragem de mudar de emprego todas as vezes que eu me senti infeliz, por exemplo, que me fez terminar relacionamentos que não faziam sentido para minha vida, que ajudou na minha adaptação morando num novo país com uma cultura diferente da minha. E acho que foi uma das principais habilidades que me ajudou a ter paz nessa quarentena. Eu vejo muita gente aí fazendo previsões e falando sobre o novo normal. E o normal que a gente conheceu até março desse ano não existe mais. Mas uma coisa que é certa é que as pessoas que forem capazes de se adaptar mais rapidamente a esse novo normal, que estiverem abertas a isso, vão acabar se dando melhor. E a última habilidade é ser feliz com pouco. Essa é uma que eu cultivo desde que eu sou criança. Quando eu era pobre, não tinha os brinquedos que eu queria, não tinha roupas bonitas ou uma casa confortável. Em todas as fases da minha vida, gente, eu sempre fui feliz com pouco, não importa a circunstância em que eu me encontrava. E isso também nunca me impediu de querer conquistar coisas, de querer melhorar de vida. E mesmo hoje, a minha vida sendo muito melhor do que eu poderia sonhar,
eu mantive a mesma essência. Eu não me acostumo com as coisas, sabe? Eu ainda fico muito empolgada quando eu ganho alguma coisa, ou quando algo legal acontece, ou quando a gente conquista alguma coisa. E isso me ajudou muito, porque no momento em que a gente foi obrigado a ficar em casa, teve que cancelar todas as viagens, planos, eu rapidamente comecei a focar nas coisinhas pequenas do dia a dia para me fazerem feliz. Então, por exemplo, eu fiz aniversário no meio da quarentena e eu sou mó festeira, gente. Eu amo fazer aniversário. Eu faço várias festas ao longo do mês. E esse ano eu não podia fazer nada, não podia ver os meus amigos, não podia fazer festa, não podia escolher um lugar legal para ir jantar fora. E aí, o que eu decidi? Eu foquei que eu queria fazer o bolo de aniversário mais gostoso do mundo pra mim mesma. Aí no dia, eu falei com a minha família, com os meus amigos pelo Zoom, passei a tarde inteira fazendo o meu bolinho, que ficou maravilhoso, e eu acabei tendo um aniversário super feliz. Eu tenho certeza que daqui muitos anos, quando eu me lembrar do meu aniversário de 2020, eu vou ter memórias muito legais desse dia, mesmo tendo acontecido no meio da pandemia. Não é sobre ser alienado e ignorar o que está acontecendo, é sobre encontrar maneiras de manter a nossa sanidade mental nesse período. É claro que eu também fico triste, que eu tenho vários altos e baixos, mas quando eu olho para esses últimos 4 meses, eu consigo ver muito mais dias felizes do que dias em que eu fiquei triste. Eu também entendi que eu sou muito mais útil quando eu tô me sentindo bem. Então eu faço questão de cuidar de mim para que eu possa cuidar de quem precisa de mim. Por mais triste que seja tudo que está acontecendo, tem muitas coisas que a gente não consegue controlar. Então eu decidi controlar aquilo que está ao meu alcance. Respeitando a quarentena, ficando em casa, ajudando a quem eu posso e me mantendo saudável, física e mentalmente. Agora, eu quero saber de vocês. Quais dessas habilidades vocês também têm e qual habilidade que eu não falei aqui e que você acha que te ajudou a manter a sanidade nesse período de quarentena? Compartilha comigo aqui nos comentários que quem sabe o seu comentário pode ajudar outras pessoas também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo e chegou até aqui, aproveita para se inscrever no canal, assim a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!